Olá, tudo bem? Eu publiquei um vídeo recentemente falando brevemente sobre Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, apenas dando a minha opinião sobre ele e a sua mensagem, a sua obra. Sempre que nós emitimos uma opinião, nós corremos o risco de desagradar alguém, pois a verdade é que quando nós ouvimos uma opinião que não está de acordo com a nossa opinião, nós temos a tendência de encarar a opinião alheia como uma crítica, apenas uma crítica. E o fato é que ninguém gosta de ser criticado, mesmo que seja indiretamente. Tem essa história da crítica construtiva, né? Isso também é conversa para boi dormir. Ninguém gosta de ser criticado ou contrariado em seus posicionamentos. Algumas pessoas comentaram sobre esse vídeo, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, dizendo que eu me apeguei à imagem, que eu me apeguei à aparência de Krishnamurti. Olha, teve até um que disse que eu deveria ter mais respeito para com o senhor idoso. Faça meu favor. O que eu disse no vídeo sobre a aparência de Krishnamurti é que ele, em suas aparições públicas, parecia um homem amargo. Sim, é o que me pareceu. É claro que eu não esperava que o velho chegasse no palco dançando, né? Contando piadas, né? Fazendo as mais loucas aventuras na sessão da tarde. Também não esperava que ele estivesse sempre sorrindo, né? Com aquele sorriso beatífico, né? Mas o fato é que sim, a maior parte do tempo ele me pareceu amargo e impaciente com o público. E por favor, não venha me dizer que eu me identifiquei com esses fatores ali. Uma laranja, uma maçã e uma maçã, entendeu? Uma aparência alegre, uma aparência alegre, uma aparência amarga, uma aparência amarga. Não vamos relativizar tanto, né? Eu entendo perfeitamente que devia ser estafante para ele tratar de assuntos tão profundos, como uma maioria de jovens cabeludos, né? Estávamos em plenos anos 70, movimento hippie, aquela coisa toda, que davam a nítida impressão de não estar entendendo nada daquilo que ele falava. Eu, que não sou Krishnamurti, já fiz muita gente dormir em minhas palestras públicas, né? A pessoa não entende absolutamente nada do que eu estou falando, fica só ouvindo a minha voz, daqui a pouco está ali, né? Fazendo zoinho. Pior que depois ainda elogia a palestra. Nossa, estava ótima. Mas eu fui criticada por ter me apegado à imagem do Krishnamurti, à aparência dele, né? Aquilo que ele aparentava ser. Eu deixei claro no vídeo que admiro muito o seu esforço investigativo. Ele foi longe. Não há nada a reparar em relação a isso. Eu publiquei um vídeo faz alguns meses no canal Questionando Crenças que se chama A Busca Espiritual Não Leva a Lugar Nenhum. De minha parte é isso mesmo. Eu não estou buscando nada. Eu não estou indo a lugar nenhum. Se engana quem pensa, e sei que muitos pensam que eu estou em busca de alguma coisa. Não estou em busca de nada, eu só estou caminhando. E enquanto eu caminho, eu aprecio a caminhada, só isso. Mas tem muita gente, isso é legítimo, né? Tem muita gente em busca da verdade espiritual ou em busca de autoconhecimento. Tudo bem, é perfeitamente legítimo. Eu não conheço ninguém que procure deliberadamente alguma coisa que vai lhe fazer sentir mal. A pessoa pode ir em busca de coisas que no final das contas podem lhe prejudicar, como é o caso dos vícios, como é o caso de relacionamentos tóxicos, mas essa busca não é deliberada. A pessoa está em busca de prazer e naquele momento não está medindo as consequências, então são coisas bem diferentes. Ninguém procura deliberadamente ficar amargo ou desiludido com a vida, né? Vou ler um livro, vou assistir uma palestra, vou fazer um curso para ficar bem amargo. Não. Todas as pessoas mentalmente sãs querem ser felizes, querem ser alegres, querem viver em paz. Quem propõe um caminho
um ensinamento, um método, uma técnica, né? Qualquer nome que se dê aquilo, porque algum nome vai ter, né? Krishnamurti diz que não era ensino, não era isso, não era aquilo, mas alguma coisa é. Né? Então, quando alguém propõe um caminho ou decide simplesmente divulgar as suas descobertas, eu penso que essa pessoa quer oferecer ao próximo a oportunidade de saber o que ela sabe, de sentir o que ela sente. Eu já tive algumas experiências muito profundas que eu simplesmente não posso compartilhar com ninguém, não posso falar abertamente sobre isso, pois não acho que o resultado possa ser bom para muitas pessoas. Eu imagino que o que movia Krishnamurti era passar adiante aquilo que ele descobriu. Né? Isso é uma coisa absolutamente comum, isso foi chamado por Joseph Campbell, o maior mitólogo que eu conheço, de a jornada do herói. E, aliás, isso que acontece com todo mundo que se comunica. Um artista quer que a sua obra seja vista, um cientista quer que as suas descobertas sejam reconhecidas e por aí vai. Se ele me pareceu, Krishnamurti, se ele me parece uma pessoa amarga, impaciente, talvez triste mesmo, isso me leva ao raciocínio mais simples possível, de que o resultado das suas investigações, o resultado das suas descobertas, não produziu o que eu consideraria como bons resultados. Ele não ficou mais feliz, ele não ficou mais alegre, e em alguns momentos parece que nem paz ele sentia. Esses que não gostaram do meu comentário podem vir novamente com o mesmo argumento, né? Sim, mas eu estou me baseando apenas na aparência. Mas eu vou me basear em quê, meu filho? Eu vou me concentrar para sentir as energias do Krishnamurti? Eu vou perguntar para um médium desses do YouTube ali, né? Se o Krishnamurti é realmente um espírito superior ou não. E eles vão dizer que não, né? Porque não era espírito, né? Então não era só meia boca. Vou tirar uma fotografia Kirlian para ver se a aura do Krishnamurti é suficientemente luminosa para demonstrar que ele se tornou efetivamente um ser iluminado. Olha, eu sinto muito por desapontar você, eu não queria fazer isso com você. Eu acho que você nem merecia ouvir isso nesse momento. Mas nós, nesse plano físico, dependemos da aparência, até para questões de sobrevivência. O que eu tenho para analisar Krishnamurti é a sua mensagem, a sua obra, né? Prestou atenção? Mensagem, obra, e a maneira como ele aparecia e se portava em público. Sobre a sua mensagem, a sua obra, eu já disse que não há nada a reparar em relação à sua seriedade. Apenas tenho sérias dúvidas sobre o que ela, mensagem, obra, plenamente entendida e vivenciada, colocada em prática, o que ela é capaz de produzir. Pois se ele, o produtor, né, se ele parecia amargo, é sinal de que suas descobertas não foram boas para ele. E se é assim, será que vale a pena ir tão fundo e permanecer lá no fundo? Eu sei por experiência própria que dá para ir muito fundo, como a maioria nem imagina ser possível. Mas temos que voltar, né, até um ponto que nos permita pelo menos viver em sociedade. Eu não sei como o Krishnamurti era na sua intimidade, no seu dia a dia. E quando nós admiramos demais alguém, nós temos a tendência de defender esse alguém, né, como fãs. Alguns disseram em seus comentários que na sua vida privada Krishnamurti era tranquilo, que ele sorria, que ele era diferente. Eu não sei, eu não estava lá para ver. E quem disse isso, quem escreveu isso nos comentários também não estava lá para ver. Ah, mas está lá na biografia. Pô, biografia, tia. Biografia de figuras carismáticas nunca são isentas. Passam muito longe da isenção. Elas são feitas ou por admiradores ou por pessoas que não gostam da pessoa. Não tem, vai te basear a biografia. Também teve quem dissesse que os iluminados são assim mesmo, né? Que eles dão importância para eles não dão importância assim para sorrisos, né? Não dão importância para esse tipo de coisa. Mas quem disse isso? Foi um iluminado que disse isso? E como saber se ele não está mentindo ou enrolando? E quem disse que ele é um iluminado? E será que existe mesmo esse negócio de iluminado?
Ou só existem pessoas que descobrem coisas que os outros não sabem e aí procuram viver com essas descobertas da maneira que for possível? Eu devo repetir aqui algo que venho dizendo com frequência. Para mim, o que importa, em última análise, é como nos sentimos. O resto tudo é secundário, né? Grandes descobertas, fórmulas. Não. Como nos sentimos a maior parte do tempo. O que importa é o nosso sentimento. Se eu sinto a vida amarga e triste, não importa o que eu tenha descoberto, não importa o quão longe eu fui dentro de mim mesmo, o resultado não foi bom. O Ednon Lopes, que nos acompanha já há bastante tempo, ele fez um comentário muito interessante no Facebook. Há uma grande probabilidade de experimentarmos um certo desencanto com a vida quando nos aprofundamos no conhecimento e principalmente no autoconhecimento, pois percebemos a inexistência do eu pessoal nos moldes como acreditávamos ser. O eu sou não tem identidade, é impessoal e nossa mente é configurada de dados pessoais, de memórias carregadas de dados relativos de espaço-tempo que nos dão uma identidade. Quando desenvolvemos uma visão que está muito distante dos padrões das pessoas com quem convivemos, isso dificulta alguns pontos das relações interpessoais. À medida que vamos ficando adultos, as coisas que nos encantavam na infância vão deixando de surtir o mesmo efeito, porque a condição mental já é outra. É como o encanto de uma mágica que se perde quando se conhece o truque pela qual foi feita. O mesmo acontece quando vamos descobrindo os grandes segredos, ele coloca segredos entre aspas, os grandes segredos da vida. Brilhante o comentário. Concordo com tudo. Experimentei isso tudo e ainda continuo experimentando em parte. Há uma grande probabilidade de experimentarmos um certo desencanto com a vida quando nos aprofundamos no conhecimento e principalmente no autoconhecimento, pois percebemos a inexistência do eu pessoal nos moldes como acreditávamos ser. O eu sou não tem identidade, é impessoal. E nossa mente é configurada de dados pessoais, de memórias carregadas de dados relativos de espaço-tempo que nos dão uma identidade. É o texto do Ednon Lopes. Essa descoberta para mim, que aconteceu já faz algum tempo, me tirou todas as certezas. E olhando para trás hoje, eu até acho que me saí muito bem. Consegui acomodar tudo. E se é verdade que houve um certo desencanto com a vida, como muito bem expressou o Ednon Lopes, esse desencanto se deu em relação à vida organizada, né? A vida em sociedade, a essa vida quase institucional que a sociedade quase nos impõe a levar, né? Mas o fenômeno vida se tornou mais encantador. E é uma pena, uma lástima não poder compartilhar isso. Tem coisas que são impossíveis de ser transmitidas através de palavras. Quando desenvolvemos uma visão que está muito distante dos padrões das pessoas com quem convivemos, isso dificulta alguns pontos das relações interpessoais. Eu mantive muito pouco, mas muito pouco mesmo, dos meus convívios anteriores. Para a maioria das pessoas eu não posso falar nada, pois elas não entenderiam nada. Então, na maioria dos casos, eu teria que optar entre parecer maluco ou argumentar, né? Argumentar com a pessoa para que ela percebesse as suas ilusões, percebesse a fragilidade das ideias que ela defende.
Mas isso é quase uma agressão, né? Porque isso pode abalar a fé das pessoas. Se a minha argumentação for boa, e na maioria dos casos é, né? Tratando desse assunto, um assunto em que eu estou sempre remexendo, né? Então isso poderia abalar a fé das pessoas, elas podem não lidar muito bem com isso. Então o melhor muitas vezes é não conviver. O Ednon Lopes termina o seu comentário numa espécie de desculpa ou compreensão sobre o comportamento de Krishnamurti. Ele diz assim: à medida que vamos ficando adultos, as coisas que nos encantavam na infância vão deixando de surtir o mesmo efeito, porque a condição mental já é outra. É como o encanto de uma mágica que se perde quando se conhece o truque pelo qual foi feita. O mesmo acontece quando vamos descobrindo os grandes segredos da vida. Eu entendo o que o Ednon quis dizer e concordo inteiramente com ele. Um exemplo que eu costumo utilizar é o violão. Eu gosto muito de violão, desde os 11 anos, mas não gosto o suficiente para aprender a tocar, né? Pelo menos não para aprender a tocar de verdade. Então, quando eu treino uma música, eu preciso repetir tantas vezes para decorar, para aperfeiçoar a técnica, que quando estou pronto para fazer uma boa execução da música, ela já perdeu a graça, perdeu o seu encanto, ela perdeu todos os seus segredos. Tudo bem. Mas então surge a pergunta inevitável: será que vale a pena ir tão longe? Eu não posso dizer que eu preferiria ter permanecido espírita, que eu não queria ter descoberto o que eu descobri, mas que era tudo mais redondinho e tinha muito mais sentido. Tá, isso é. E aí? É melhor se manter iludido? Ou é melhor descobrir a ilusão das coisas e pagar o preço disso, que é acabar amargo e talvez triste? Eu cheguei à conclusão de que é possível o meio termo. Eu fui longe demais. Eu fui fundo demais nas minhas próprias investigações internas. Vi coisas que não poderia dizer porque não há como dizer. Mas descobri que é possível um recuo estratégico. É possível voltar até um ponto confortável entre a ilusão mundana e o vazio. Muita força e paz para você.